Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com mais um EBD, a sua EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu quero vos saudar nessa oportunidade com a paz do Senhor. E vamos nesse momento fazer uma oração, né? E hoje salientando, nós já estamos na terceira lição desse trimestre, meus irmãos. O tempo voa muito rápido e não nos espera. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e nós te louvamos, te adoramos, Senhor, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, para a glória do teu santo nome, é que nós estamos aqui nessa oportunidade. Amém e graças a Deus. Irmãos, e comigo nessa tarde, já apresento aqui meu nobre amigo, irmão em Cristo, irmão Pastor Silvano. Amém, irmão Luiz, estamos aí junto com os irmãos para servir ao Senhor e servir à igreja, servir aos irmãos e me encontro lisonjeado e agradecido a Deus por esse convite, né? Mais uma vez, estamos aqui para auxiliar, em nome de Jesus. Amém. A lição número 3, do dia 16 de outubro de 2022, fala sobre as abominações do templo. Irmão Silvano, quer nos ajudar com o textual e a verdade prática ali? Nosso textual diz o seguinte: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel 8:6. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Meus irmãos, e a leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 8, né? Alguns versículos, e também no capítulo 9, alguns versículos ali, também acho que, se não me engano, no capítulo 9 também alguma coisa. E vamos ler nessa oportunidade. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, para a porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Os irmãos, nessa tarde, né? Como já falei, nós estamos indo para a terceira lição. E a introdução, irmão Silvano, vai nos dizer, a literatura apocalíptica se caracterizava pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro do Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo do Antigo Testamento quando começa e termina o livro com oráculos divinos. Apocalipse, do capítulo 1, e 40 ao 48, além do 8 ao 11. O capítulo 8 inicia uma nova seção da modalidade, né? O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Irmão Luiz, nós vemos aqui que a idolatria, né? Em Romanos 15, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Né? Então, nós vamos ver aqui e aprender que a idolatria leva à ruína moral, e não só moral, mas espiritual também, né?
os cultos pagãos que eram feitos. Então, hoje nós vemos refletir ainda alguma coisa nos nossos dias, e sobre isso a gente vai estar verificando sobre as práticas imorais, que são as abominações. Então, nós vamos aprender muito sobre isso na aula de hoje. Aleluia. Irmãos, e essas práticas geralmente elas começam de forma sutis. Você, nobre professor, você é um arauto, como falamos na lição número 1, você é uma atalaia. Você tem que falar, né, confrontar, porque assim, de forma sutil, nós crentes, né, não é o caso, nós temos líderes muito cuidadosos, mas sabemos que nem em todos os locais existe esse certo cuidado, e essas coisas vêm de forma sutil, mansa e suave. Elas nem sempre aparentam um rosto feio, né? Quando muitos locais chegam, a gente vê que estava no templo do Senhor, né? Os líderes estavam pecando. Que o sangue de Jesus Cristo nos cubra com a sua misericórdia. E o ponto 1 sobre a visão, a segunda visão, né? Nós aqui entra na questão de algumas datas, né, irmãos, né? Das visões do capítulo 1, primeiro, né? Fala sobre unidade literária, né? Fala sobre a visão da carruagem, o 5º ano do cativeiro. Aqui dá algumas datas dos acontecimentos. O que me chama a atenção é que nesse livro, professor, ele é detalhado em datas, né, comprovada de forma arqueológica, tanto na Mesopotâmia, né, na Babilônia, quanto nos registros da Bíblia Sagrada. Também na questão, nós temos Flávio Joséfo, que é um grande historiador, que vem datar, até a própria história secular data de forma peculiar os acontecimentos, não a mensagem espiritual que Ezequiel recebe da parte de Deus, mas sim a questão da estrutura e da veracidade dos fatos que vinham ocorrendo. Isso não há dúvida. A própria arqueologia e outras ciências já comprovam, né, que não só os escritos, mas que toda a história é verídica, né? Então nós temos ali, nessa parte aqui, eu vou ler a seguinte parte. Mas essa visão não foi da glória de Deus que Ezequiel viu, foram abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel 8:18. Essa data é importante e mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam por vir. Nós já falamos em lições passadas, irmão Silvano, que o livro de Ezequiel, o Apocalipse que gira em torno, as coisas que acontecem que giram em torno desse livro, são exclusivas para Israel, mas dizem diretamente a respeito com a igreja. Nós estamos inseridos no calendário judaico, né, hebraico, né, no calendário de Deus, para as coisas que estão acontecendo e as que vão acontecer. Então é importante sempre estar ligadinho, você professor, você crente em Cristo Jesus. Importante é ler, estudar, analisar o contexto histórico de todos os livros da Bíblia. Irmão Silvano? Isso é bastante importante, né? O contexto histórico, as comprovações, conforme o irmão Luiz já falou. Eu quero só ressaltar, né, que quando Ezequiel tem essas visões, né, primeiro ele vê a glória de Deus e agora ele vê, Deus mostra para ele, né, os templos, os muros, enfim, uma visão num todo, porém, não havia sido ainda destruída a cidade de Jerusalém, né? Nesse período, pois o Nabucodonosor levou em 3 etapas grande número de pessoas ali. Na primeira etapa nós vamos ver historicamente cerca de 605 a.C., onde Daniel, Misael, Azarias, né, Ananias foram levados juntos. Na segunda leva, cerca de 597 a.C., é que Ezequiel vai junto, né? Então, na terceira leva, que foi a maior, que levou muito mais gente, 586 a.C. Então, perceba, quando ele tem essa visão, o muro, a cidade, o templo ainda não tinham sido destruídos, né? Deus está mostrando para Ezequiel o que iria acontecer devido às abominações, devido às coisas que estavam acontecendo, os cultos pagãos, a imoralidade, tanto espiritual e assim por diante, né? Então, Ezequiel está profetizando e tendo essas visões onde Deus mostra que vai destruir. Só que algo que é interessante, que Deus não só mostra que vai destruir, mas Deus mostra o motivo pelo qual vai destruir, né? Então, isso precisa estar também
bem atento. Então, a primeira visão da glória de Deus. E agora uma visão não muito legal, né? Mas Deus faz questão também de mostrar para Ezequiel. E Ezequiel 8:18 ali, Deus fala através de Ezequiel, dizendo: ainda que eles gritem aos ouvidos com grande voz, eu não vou ouvir eles. Né? Deus é longânimo, irmãos. Né? E isso, na lição passada, a gente estudou e sabe que o juízo de Deus pode vir sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre uma pessoa em específico. Então, Deus é longânimo, é tardio em irar-se. E esse longânimo, às vezes, as pessoas confundem como esquecimento de Deus. Né? Permissivo, né? Que seria um Deus permissivo. Exatamente. Então, tem pessoas que aproveitam essa longanimidade de Deus para fazer as coisas erradas, para desagradar a Deus, sendo que é um tempo que Deus está dando para a pessoa voltar-se para Ele, né? E às vezes nós acabamos fazendo com que a taça da maldade se encha mais rápido ainda, assim como Israel fez. Né? Deus, o tema principal desse trimestre é a justiça de Deus, meus irmãos. Deus é justo, Deus não é injusto. Se Ele não poupa o ímpio, irmãos, Ele começa a justiça fazendo as coisas certas pela sua casa, pelo seu povo. E o fato de sermos crentes não nos deixa imune a cometer erros, irmãos, mas que possamos reconhecer e voltar para Cristo. Nós logo precisamos terminar esse primeiro bloco, mas o fato é, irmãos, que Deus é justo, e quando a mão dele pesa, irmãos, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Mas mesmo assim, Davi preferiu cair nas mãos de Deus, porque em Deus ele alcançava, sabia que alcançaria misericórdia. Irmão Silvano, então o povo nós achamos que pelo fato do pecado não doer, como diz uma canção antiga, que o pecado não dói, e a gente vai fazendo, e vai dando certo, e vai dando certo, e vai dando certo. Você, professor, pode falar de forma prática em sala de aula. Deus não fecha os olhos para os nossos erros, mas Ele fala para que a gente não erre. Quando a gente erra, Ele fala que vai restaurar, mas nós teremos as consequências. Lembro, eu fui fazer um velório, me veio em memória agora, irmãos, fresquinho. Fui fazer um velório, irmão Silvano, de uma forma triste. Jesus recolheu um ente da família de forma precoce. E Deus me deu uma palavra dura, irmãos, para dizer no velório. Meu Deus, eu fiquei num salto, irmãos. E Deus mandava dizer naquele ato de velório que não era para questioná-lo. Porque o amor dele era maravilhoso e que ele era justo. Que as suas misericórdias eram as causas de nós não sermos consumidos. Deus me deu uma palavra de dizer de tratamento. Deus estava no meio de um velório, todo mundo triste, irmãos. Eu vi que algumas pessoas entenderam o que eu estava falando, mas não foi fácil falar, mas Deus me mandou eu falar. Diga que é um tratamento meu, que eu quero tratar com a família, quero tratar com irmãos. Que difícil, irmão. Que difícil, irmão Silvano, né? Foi uma forma de entender que nem sempre a mão de Deus vai aliviar, às vezes vai pesar, irmãos, mas era necessário. Deus mostrou que bom ver a glória, como Ezequiel viu. Mas quando Deus mostra as coisas que às vezes nos assustam, né? E Ele não faz nada. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem dividir o coração dos seus servos. Então, irmãos, Deus sempre vai nos falar, nos alertar, tentar nos trazer, avisar, às vezes gritar através de atalaias. Mas o juízo vem, não há retorno. E nós precisamos, nesse momento, chamar o nosso primeiro intervalo, irmão Silvana. E já estamos de volta com a sua EBD em dia. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da Palavra de Deus revelarão a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus, práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano,
caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. E já estamos de volta, já no nosso segundo bloco, saímos do nosso primeiro intervalo, e mais uma vez aqui, irmão Silvano, pastor da Igreja da Amizade, nos dá alegria, né, irmão Silvano, está aqui. Irmão Silvano, o nosso tópico 2 vai falar sobre as abominações. Ok, as abominações, as visões, né, das abominações do templo, né? As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que a vida vai acontecer a curto, médio, longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Nós vamos ver que Daniel também Deus usou de uma maneira dessa mesma forma, o próprio João, né? Então, as visões proféticas de Deus, a forma que Deus achou de falar, eram coisas que iriam acontecer naqueles dias, acontecimentos futuros também, né? Então, era dessa mesma forma que Deus estava mostrando para Ezequiel. E alguns estudiosos até comentam aqui, né, essa questão no versículo que diz que pegou-me pelos cabelos, né, e levou-me na visão de Ezequiel. Alguns estudiosos até comentam que esse pegar pelos cabelos revelava ali já a ira de Deus, né? E eu lembrei de quando a mãe às vezes estava meio braba conosco, né? Ia nos corrigir às vezes quando pequenininho, pegava pelo cabelo assim, pela orelha, né? Então chega o momento da correção, irmãos, e não tem como fugir dela, né? Então nós vamos ver aqui sobre essa visão das abominações no templo, irmãos, perceba isso, no templo. Pode continuar. Vamos lá então, no ponto 3, né, do primeiro tópico, nós vamos entender as visões de Deus, que Deus deu para Ezequiel. E vale a pena ressaltar aqui, esse ponto é bem sucinto, né, que não era corpórea, não é incorpore como alguns pensam, né? Alguns até tentam argumentar, mas plausível os argumentos não tem, porque é uma visão. Então foi visão mesmo, irmãos, da Babilônia para o templo, e lá do templo foi levado para a Caldeia, né? Então é através de visão. Deus introduz o profeta no interior do templo ali para mostrar o que a liderança, nós vamos ver mais para frente ali, que são lideranças, o que eles estavam fazendo dentro do próprio templo. Então é uma visão. Ezequiel não foi lá corporeamente, né? Ezequiel bateu lá, entrou, quebrou a parede. Não foi isso. Foi uma visão que Deus deu para Ezequiel ali, sobre o que estava acontecendo no templo, sobre a idolatria, sobre a razão pelo qual Deus iria destruir tudo aquilo e que era inevitável acontecer essa destruição. A imagem sobre as abominações, a imagem dos ciúmes, falar sobre Aserá. Aserá é uma divindade muito famosa em Canaã, naquela região. E alguns dizem que ela existe alguns nomes, algumas personificações dessa divindade. Dizem que Diana, a grande Diana dos Efésios, né, que foi aclamada nos dias de Paulo, né, era a mesma divindade. Aserá, Astarote, também conhecida como Astarteia também. Enfim, era a mesma divindade, ou o mesmo principado, ou o mesmo demônio, né, que se manifesta de forma feminina, né, desde a antiguidade. Nos nossos dias é o mesmo ídolo, irmão. No Brasil nós temos uma mulher que se intitula, né, segundo algumas religiões, padroeira. A questão da fecundidade era muito cultuado através de atos sexuais também. Enfim, esse ídolo, esse poste-ídolo, irmão,
os líderes tiveram a coragem de colocar, os reis tiveram a coragem de colocar do lado do templo do Senhor. Dentro do templo, do lado das coisas santas, entre as coisas santas. Isso é tão grave, e isso, irmão Silvano, não é colocado de um dia para a noite. Não é colocado, hoje o povo está bem crentinho, amanhã vão colocar um ídolo aqui. Não, isso é uma culturização. Vou usar o termo correto. Isso é uma forma sutil e suave, irmãos, de engodar, tentar imitar os povos. Porque mesmo como cristãos, irmão Silvano, passamos por dias difíceis. E aí a gente pode cair na síndrome de Asaf, de olhar para fora do templo e achar que a vida do ímpio é melhor do que a nossa. E aí nós tentar imitar práticas, irmão. Foi isso que aconteceu, irmão. A questão da introdução de Baal, de Astarote, são divindades cananeias, no culto, era que no momento de dificuldade o povo só pegava qualquer coisa. E o pior de tudo, meus irmãos, você professor, você pode falar, a gente vê rabiscos impregnados como tatuagem no corpo do povo, vindas do Egito. O povo já estava, olha, pelo menos alguns séculos, centenas de séculos, longe do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles, irmão Silvano. A forma de cultuar os animais, as pinturas, o próprio boi Apis, né, que é cultuado até hoje no Egito, o bezerro de ouro, eram práticas pagãs trazidas do Egito Antigo. Então, assim, é grave, porque nós vemos um povo que era para ser muito tempo liberto, saiu do Egito, saiu do mundo, mas a gente vê lá na frente que volta a praticar as mesmas coisas. Você, professor, você fala em sala de aula, pelo amor de Deus, que a gente lance fora tudo aquilo, todo o fardo que a gente tinha no passado, as velhas práticas, para ver uma nova vida com Cristo, e que as coisas velhas já passaram. E tem gente que, infelizmente, o texto está dizendo, irmão Silvano, a história está dizendo que eles não largaram as práticas egípcias. Irmão Silvano. A imagem de ciúme em si, né? Deus tem zelo, irmão. Ciúme é por causa do zelo, né? Deus tem zelo por aquilo que é dele. Então, imagina agora nós que somos templos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tem ciúmes de nós, irmãos, né? Então, a imagem de ciúme é porque foi colocada uma imagem ali para ser adorada, né? No lugar de Deus. Então, pessoas foram colocando algumas coisas no lugar de Deus. E aí fica para nós mentalizar até os alunos dos irmãos aí, perguntar, será que não tem nada que às vezes no nosso dia a dia não está causando ciúme em Deus? Que nós estamos trazendo para dentro do nosso templo, né, do nosso corpo, dos nossos cultos, do nosso momento de adoração, né, porque Deus tem zelo pelas coisas dele. Como o irmão Luiz falou sobre os animais, né, os cultos aos animais, nós vamos ver que no Egito era normal se cultuar dessa forma, né? Tinha ali crocodilo, tinha vaca, tinha bezerro, tinha tudo quanto é coisa, aqueles escaravelho, né? Também eram adorados e assim por diante. Então, quando Ezequiel tem essa visão de dentro do templo, ou seja, estava ali. Então, eles trouxeram algo para dentro do templo que Deus sempre era abominação diante de Deus, né? Deus nunca gostou disso. Por isso, imagem de ciúme. E, em outras palavras, a zolatria, né? A zolatria, que é citado também. Então, a adoração aos animais. Nós vamos ver também, meus irmãos, deixa eu só pegar aqui meu esboçozinho, né? Nós vamos ver que há um pensamento, irmãos, de alguns estudiosos, que o povo sabia que ia ser destruído. Um exemplo, nem todos. Ezequiel sabia, tinha essa visão. O povo tinha uma sensação, irmãos, de que Deus tinha abandonado eles, né? Porque estavam sendo escravizados e assim por diante. Então, o que veio na mentalidade deles? O que praticavam antigamente, né? O que os antepassados faziam. E aí começaram a adorar. Poxa, se tem alguém que pode ajudar nós, então, é os deuses egípcios. Vamos recorrer a eles, porque na mentalidade deles, eles imaginavam que Deus tinha os abandonado. E o que Deus estava fazendo era dar tempo para eles se arrepender. E eles conseguiram prejudicar-se mais ainda, trazendo isso para dentro do templo. Quanto mais ia, mais enrolado ficávamos.
Então, irmãos, aqui, você líder, obreiro, pecado não tratado, irmãos. Tempo não perdoa pecado, não ajeita nada na vida, não ajeita a vida das pessoas. Tempo só prolonga, irmãos, só aumenta o nível do pecado. O que faz nos perdoar os pecados é confessar e deixar, irmãos. Que possamos ter esse senso de humildade, de reconhecer os nossos erros, irmãos. E aí o texto vai falar, irmão Silvano, no terceiro ponto, né, ali fala sobre a questão da idolatria, dos deuses egípcios. Irmãos, Deus foi categórico: olha, vocês não façam o que os egípcios faziam. Vocês não adorem esse tipo de divindades, que na verdade são demônios. Demônios travestidos de animais, de ideologias, de filosofias. Vocês não façam isso. E, por certo, alguns do povo judeu viu as maravilhas, viu a abertura do mar, comeu do maná e tal, mas não abandonou as velhas práticas. E aí isso depois renasce no coração do povo. Renasce no coração do povo depois de séculos, irmão Silvano. Então, que a gente possa repensar muito do nosso viver, que possamos viver para agradar a Cristo em tudo que fazemos, e que o sangue, mais uma vez digo, que o sangue de Jesus nos cubra, nos lave e nos limpe de todo o pecado. E como o nosso pastor pregou para esses dias pela manhã aqui, né, possamos ter a oração de Davi, né, pedir para que Deus sonde os nossos corações, né, coisa mais linda, deixar que Deus sonde, Deus esquadrinhe o nosso ser, o nosso viver, para que possamos agradar ao Senhor. Mas assim, a prática dessas terríveis coisas que o povo fazia, irmão, acabou sendo comum. Por quê? Porque se entendia que o povo que não tinha Deus como Deus vivia melhor do que. Então, que o sangue de Jesus nos cubra nossas igrejas, os nossos crentes, nossa nação, nosso país, né, que possamos servir ao Senhor com alegria, com zelo, com temor, com espontaneidade, irmão. Que isso é tudo, irmão. A espontaneidade, a veracidade, com o primeiro amor. Não é difícil você apagar um crente, você ver um crente se apagar, na verdade, que tem essas características, irmão Silvano. É verdade. Algo que é interessante ressaltar também, né, na sua aula, é que nós não podemos jamais adorar a criatura, e sempre o Criador. Daí o que eles estavam fazendo ali era adorando a criatura, né? E então o Criador ficou triste com isso. E fica até hoje, né? Imagina nós, né, quantos valores invertidos temos nos dias de hoje. Eu quero só endossar aqui, me perdoe, mas eu preciso ser franco. Quantas pessoas que, às vezes, eu vejo, não que você não tenha que querer bem, mas quantos animais não são idolatrados nos dias de hoje? Cachorrinhos, gatinhos, né? Nós temos bichinhos em casa, mas eles não podem ser idolatrados. Não se pode, aquilo que rouba o lugar de Deus vira idolatria. E por incrível que pareça, nos dias de hoje, algumas situações nós podemos contemplar dessa maneira, e é lamentável, né? Lamentável. É um perigo, né? É um perigo. Irmão Silvane, o terceiro ponto do segundo tópico vai dizer os 70 anciões, fala sobre a liderança, né? Que exclusivamente para a liderança. A visão que Ezequiel teve foi que a liderança estava se corrompendo, a liderança estava descaindo, né? E aqui vai falar que o ancião em hebraico é Zaquém, né? Literalmente o idoso, né? Em grego presbíteros, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas mais velhas como a líderes comunitários, né? Lá na frente, não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel, e nada há nas escrituras para identificar a referência ao sinédrio. Quanto a Jazanias, o filho de Zafã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Zafã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Zafã do escrivão. Se isso pudesse ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja. De um filho ou filha que se apostatou da fé. Aqui, irmãos, nós estamos vendo, fala de um líder especificamente, né? E eu estava, Silvano, lembrando que quando o camarada está em pecado, irmão, porque a Bíblia diz, se eu não me engano, no Salmo 19, que um abismo chama outro abismo, né? Quando a pessoa se desvia da igreja, irmãos, a tendência é descambar.
a tendência é descambar, irmãos. Essa posição neutra no mundo espiritual, ela não existe em lugar nenhum. Nós somos quentes ou frios. Oxalá que possamos ser quentes, irmãos. Mas aí eu vejo quando o líder, o povo, a liderança está desgarrada, eu lembrei de Saul. Meu Deus. Saul foi consultar, irmãos, o líder de Israel, o homem que era zeloso por Israel, venceu guerras por Israel. Então, vemos eles consultando uma feiticeira. O cabra, quando está desviado, irmão, para ele vale qualquer coisa. Para Israel, desviado, irmão Silvano, eu linkei rapidamente. Para Israel, desviado, irmão, Deus se tornou mais um personagem. Então, ele olhava para a nação vizinha, lá eles estão bem, então vamos adorar o Deus deles lá. Então, para o desviado, o descambar foi 2 palitos, como se diria aqui, né? Foi rapidinho. Que o sangue de Jesus cubra os nossos líderes, irmãos. E temos igrejas que, né? A nossa igreja é muito bem abalizada, muito bem amparada, graças a Deus, né? Mas temos ministérios e igrejas que começaram até bem, mas no meio do caminho, depois para puxar a corda, não tem mais como, irmão. Ó, Silvano. Aqui, mais precisamente também nesse ponto, meus irmãos, das lideranças, nós vamos ver que o culto, né, o incenso, todos eles com incensário, então o incenso também era usado nos cultos pagãos. Então não era só num culto para Deus, era nos cultos pagãos também se usava incenso, né? E o que nós podemos ver ali é um sincretismo religioso, algo que tem pegado muito nos dias em que estamos vivendo. O sincretismo religioso. Pesquise mais sobre isso lá, né, que é a fusão dos elementos religiosos. Ali tem incensário, tem fumaça, né, tem alguém para ser adorado e assim por diante. Então, são elementos religiosos e culturais diferentes e até antagônicos, mas num único culto. É aquele culto que às vezes você vai assim, não estou dizendo na nossa igreja em questão, mas que Deus nos cubra com seu sangue, como já foi falado, guarde as nossas lideranças sempre, porque às vezes tem situações que você não sabe quem é que está sendo adorado. Isso é um sincretismo religioso. Você não sabe se é o homem, você não sabe se é Deus, você não sabe quem é que está sendo adorado. Isso é o sincretismo religioso. Então, era o que estava acontecendo ali. Então, o que Deus está mostrando para Ezequiel nada mais é, irmãos, que a liderança toda praticamente desviada, nas trevas, né? E isso é terrível, irmão. Não criam mais que Deus poderia proteger Israel. Simples. É aquela pessoa que não acredita mais, nos dias de hoje, uma aplicação para nós, que Deus pode intervir na situação dela. Que Deus não pode mais abrir o mar vermelho, que Deus não pode mais abrir a porta que está fechada, e ela começa a atirar para tudo quanto é lado. Assim estava a liderança de Israel, o povo de Israel, né? Então, procurando isso em Deus, esse estrangeiro, é terrível, terrível. Irmãos, e nós precisamos chamar mais um intervalo e já voltamos para o nosso último bloco. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Jesus. E já estamos de volta para o nosso último bloco, fechando mais essa aula aqui, mais alguns minutinhos, irmão Silvano. E vamos falar nesse momento agora sobre as abominações que estavam no templo. E aqui, irmão Silvano, fala sobre o Tamuz, o ritual de Tamuz. Você quer dar uma olhadinha para nós? Ritual de Tamuz, né? A crença pagã era que ele, quando tivesse morto, era seca, né? Período de seca. E quando ele tivesse vivo, né, ali ressurgiu, enfim, aí é o período de chuva. Então 6 meses ele ficava morto, mas 6 meses ele ficava vivo. Então no período em que ele estava morto, chegava uma época que as pranteadeiras profissionais ali, né, as carpideiras, como chamavam, começavam a chorar, a prantear, mas, na verdade, para que o Tamuz ressurgisse, viesse chuva e assim por diante, porque a seca estava fazendo com que eles sofressem. E até isso o povo de Israel estava fazendo. Meu Deus. Né? Até isso o povo de Israel estava fazendo. Né? Parece que essas mulheres ali
que o Ezequiel está vendo, né, elas estavam envolvidas num culto sincrético, ou seja, aquele sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que estavam ali orando, quem sabe chorando para o Deus de Israel, mas também com o olho em Tamuz, né? Se Deus não ouvir, talvez o Tamuz ouça, né? Mais ou menos isso, um sincretismo religioso, e Deus mostra isso que estava acontecendo também para Ezequiel. Aí, como eu falei no bloco anterior, como um abismo chama outro abismo, aí, se o camarada se desvia, deixa de se depender da suficiência eterna do Todo-Poderoso, aí ele vai adorar Tamuz, que era o Deus que mandava a chuva, Deus com D minúsculo aqui. E aí, provavelmente, eles também adoravam Baal, porque Baal era o senhor da fertilidade. E, automaticamente, eles também tinham que cultuar Astarote, que era a deusa da fecundidade. Irmãos, e são principados, irmãos, que estão nos ares, irmãos, que quando invocados, mesmo que sejam invocados de forma involuntária, eles vêm para destruir, né, uma nação, uma cidade, ou um país, ou um estado. Algumas forças espirituais são invocadas, irmãos. E às vezes pessoas, eu até digo que pessoas, e eu tenho um breve testemunho, irmão Silvano. Eu escutei uma revelação para uma pastora, que Deus deu a uma pastora, né, ali na cidade de Penha, né, da qual eu morei muito tempo. Então, dia 1º de ano, as pessoas vão na beira da praia, né, pessoas até, não crentes, óbvio, né, mas pessoas com boas intenções, pessoas, né, com bons pensamentos, elas vão na beira da praia, na virada do ano, pular as 7 ondinhas, elas vão jogar as flores para Iemanjá e outras divindades, né, na melhor boa intenção que elas têm. Claro, porque a Bíblia diz que são cegos, né, não conhecem a Deus, vivem na cegueira do mundo. E aí, numa revelação, uma pastora recebeu de olha, faça o seguinte, monte uma caravana e um projeto profético para o dia 1º de janeiro. Porque tudo que for feito nas praias, nessa região, no dia 1º de ano, que as pessoas, sem saber o que estão invocando, você chame um povo valente para orar e para declarar vitória pelas cidades, porque daí, no dia 1º, eu vou quebrando as maldições, sem o povo saber. Então, para que o povo não seja amaldiçoado, é muito forte o poder da igreja. Muito forte o poder da igreja. Então, assim, quando as pessoas, mesmo sem saber, invocam algumas divindades, aqui está a responsabilidade de nós, como crentes, como obreiros em Cristo Jesus, de estender a mão para desfazer as obras das trevas. E é muito forte, cabe a nós, porque essas invocações, pessoas que fazem, até na igreja, eu estava vendo um estudo que eu não completei ainda, sobre a questão dos meses do ano, de janeiro a junho, as divindades que eram cultuadas primeiro no calendário, do calendário juliano, depois, posteriormente, no calendário gregoriano, né? A questão dos meses, de honraria às divindades. Claro que nós em Cristo não temos isso, mas muitas pessoas, irmão, vivem debaixo de algumas maldições sem saber, né? Não que os meses são, mas se tu for ver a fundo a história e os votos que as pessoas fazem nos meses, sem Cristo, irmãos, e algumas coisas é delicado. Então é papel da igreja ser o agente quebrador de maldição. Quebrador, que um abismo puxa outro abismo. Então começou na idolatria com um ídolo, ele vai se descambar para outras questões. Inclusive o Tamuz era junho e julho, né? Tamuz era considerado o mês de junho e julho, inclusive. Tamuz, na verdade, é do calendário hebraico. Calendário hebraico, né? Se for ver o calendário gregoriano, nós temos janeiro, que é uma honraria a Janus, né? É uma divindade. Fevereiro é Febros, né? O deus da febre, né? Março, abril, junho, julho, eram todas divindades, se não me engano, eram de divindade do panteão grego, né? Então, que o sangue de Jesus nos cubra. Irmão, não precisa ter medo dos meses, não é isso. Porque eu entendo que para aqueles dias eram honraria aos deuses, que era parte do contexto cultural deles, né? Mas sem saber, irmãos, muitos incautos, né, fazem algumas coisas, vamos dizer assim, né, que podem muitas vezes estar entrando debaixo de maldição, né? Fazem votos em janeiro, em fevereiro. Aí nós vemos, né, fevereiro, Febres, o deus da febre, é o mês da morte, onde grande catástrofes no mundo acontecem em fevereiro,
né? Então, fique assim, nós que uma vez saímos do império das trevas, vivemos uma vida com Cristo. E debaixo das mãos de Cristo, vivendo uma nova vida em Cristo, nós estamos livres dessas coisas, nós não acreditamos nessas coisas. Só que a gente começa a analisar que algumas coisas têm algum fundamento, né, irmão Silvano? É isso mesmo. Endossando o que o irmão Luiz falou, né, tem um subsídio bem importante na lição também, que fala na religião babilônica, né, na cultura. Marduk, deus principal dos caldeus, teria se casado com Semíramis, né, e desse casamento teria nascido Tamuz. Também Adonis pelos gregos, né, então o Tamuz é o mesmo Adonis, chamado pelos gregos, e é o mesmo Osíris, chamado pelos egípcios. Então, quando falar Osíris, Tamuz ou Adonis, é tudo o mesmo infeliz lá. Né? A mesma entidade, chamada de principado, entidade, né? Entidade. Mesma entidade que prejudica todo mundo aí. Nós vamos agora aqui para o ponto 2 do terceiro ponto, sacerdotes, adoradores do sol. Já falamos basicamente sobre a questão da idolatria, né? E hoje principalmente travestido de muita tivemos uma lição do trimestre passado que falava sobre a questão da espiritualidade holística, né? Tá ligado? Adorando do panteísmo, adorando o sol, adorando a natureza, adorando os animais, adoração, enfim, a tanto tipo de coisas, né? E aqui, irmãos, como eu já falei, a cidade era dedicada ao Deus Sol, aqui né? Uma dessas cidades, a egípcia Om, né? Conhecido também como Ra, o Amon-Ra, né? Todo esse ritual das falsas divindades revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição. Nossa, aí Deus fala. Quando a vara vem, ela vem para quebrar o camarada mesmo, né? Não é para matar, não para destruir. Deus não acabou, Deus não exterminou com Israel. Deus quebrou Israel no meio de forma tão carinhosa, usou a justiça assim, que depois da destruição de Jerusalém nesse tempo, alguns historiadores dizem que Israel foi curado da idolatria. Israel nunca mais se deu idolatria. Tamanha foi a surra, né? Assim que a gente vai dizer com nossos filhos, né? Muitas vezes precisamos ser um pouco enérgicos, né? Para não perdê-los de vez. Deus precisou ser enérgico, irmão Silvano, para não perder a mão, porque o amor dele às vezes usa essas faces também, e o amor dele guardou a nação de Israel e guarda até os dias de hoje. Eu queria só ressaltar, os irmãos vão ver que existia um grupo de mulheres de um lado da parede do templo, né? No tópico anterior, ali dizendo que adorando ao sol. E nós vamos ver adorando Tamuz, né? E agora tem 25 homens de costa para o templo adorando o sol. Olha só que interessante, irmão, isso aqui. Daniel já tinha ido na primeira leva. E a Bíblia vai nos afirmar que diariamente Daniel 3 vezes por dia orava com as suas mãos estendidas e o rosto voltado para o templo. E as pessoas que estavam lá dentro do templo, do lado do templo, não valorizavam isso. Viravam as costas para isso. Oh, misericórdia. Percebe misericórdia. Isso é muito importante você ressaltar. Às vezes estar dentro do templo não quer dizer que está bem com Deus. Estar ao redor do templo não quer dizer que está ali bem com Deus. E às vezes alguém que está até mesmo distante do templo, assim, físico, né? Mas o coração dele está ligado no trono da graça, tem uma intimidade com Deus, que é o caso de Daniel e de mais outros homens, assim como Ezequiel também, né? Mas veja a desvalorização que essas pessoas e a liderança fez com o templo sagrado. Aquilo que era sagrado, eles viraram as costas. Enquanto outras pessoas dariam tudo para estar ali no lugar deles. Quantas pessoas que estão lá fora, irmãos, uma aplicação para nós, e que dariam tudo para ter a oportunidade que nós temos de levantar as nossas mãos, adorar a Deus, sentir a presença de Deus. E muitos de nós estamos aqui e não valorizamos isso. Isso estava acontecendo com a liderança de Israel.
Para Ezequiel não foi fácil, irmão, profetizar. Para você, professor, você pastor, você líder, nem sempre vai ser fácil. Não, não. Se você esperar sempre aplausos, eu acho que, de repente, esse não seja o seu lugar. Porque pedras virão, irmãos. Claro que virão dias bons. Em ser um arauto de Deus, um profeta de Deus, um atalaia de Deus. O pior de tudo é que ele, com a mensagem do céu para o coração do povo, e tinha os cabras, o terceiro ponto vai dizer, irmão Silvano, e tinha os profetas, irmãos, e tinha os profetas profissionais, que profetizavam tudo ao inverso do homem de Deus, irmão. Existe hoje, irmãos, profeta para tudo quanto é jeito, tudo quanto é gosto, para afagar o ego das pessoas, para mentir, para enganar, para extorquir. Irmão, está entupido, irmãos. A mídia, alguns lugares estão entupidos de gente interesseira, óbvio, com algum talento, né? Geralmente o profeta tem algum talento, né? Ou tem um histórico, né? E aí depois vê que para a fama não cair, precisa, né, continuar. E aí, irmão, e aí o estrago é grande, irmão, o estrago é grande. E aí depois, quando vê que a palavra estava na boca do homem de Deus, irmãos, aí depois os anciões, irmão Silvano, começaram a procurar Ezequiel. E como um verdadeiro pastor, mesmo depois, irmão, da correção, mesmo depois que tudo aconteceu, Ezequiel não virou as costas para os seus irmãos. A Bíblia diz que ele recebia o povo na casa, abraçava o povo, falava com o povo, não jogou na cara do povo, vocês não acreditaram em mim, eu tinha a mensagem. Não, Ezequiel não fez nada disso, irmãos. Ezequiel tomou uma postura de José, irmão. Abraçou os irmãos, abraçou o povo, disse para o povo ficar na Babilônia, o tempo que Deus determinasse ficar, que eles seriam bem-sucedidos. Né? Isso não era profecia de muitos outros. Vocês são crentes, vocês são filhos de Deus, vocês não vão servir ninguém, vocês não vão ser destruídos. Um sentimento de templismo, né? Nós temos o templo, nós temos a arca, nós temos tudo, nós não vamos. Irmãos, Deus não se deixa levar por essas coisas, não, tá? Então, que o sangue de Jesus cubra nossos lares. É bem isso mesmo. Os profetas na época, Ezequiel, o próprio Jeremias, choraram muito, irmãos, a entregar mensagens fortes para o povo, porque, irmãos, o profeta, aquele que transmite a mensagem, ele faz parte do povo. Ele não está inerente, ele não está isento. Ezequiel estava ali e era escravo também, estava exilado também ali. Então, não era com alegria que eles faziam aquilo ali. Como o irmão Luiz falou, às vezes, alguns de nós, uma aplicação para nós hoje e um alerta para os ensinadores. Quantas mensagens que às vezes a gente prega, que Deus usa de uma forma exortativa, ou até mesmo um aconselhamento para pessoas, você direciona e diz, não vá por aqui, não faça isso, ou se você fizer isso, Deus não vai se agradar, e de repente aquela pessoa vai e faz tudo ao contrário do que você falou. Né? E muitos até batem no peito e dizem, eu avisei. Não, essa não é a atitude correta, como Ezequiel falou, receba, vá atrás, corra, ajude, né? Porque faz parte, eu também vou sofrer com isso. Né? Se você alertou e a pessoa caiu, não vira as costas, ajude ela. Né? Ajude ela. Eu gostaria de ainda endossar aqui, irmão Luiz, alguns cuidados. Nós acreditamos que estamos encerrando já, mas alguns cuidados que nós devemos ter em mente, que existem diversos tipos de idolatrias nos dias de hoje, né? Estão presentes em nós, presta atenção nisso, ou entre nós, e nós temos que ter essa percepção. Por exemplo, uma idolatria, que nós podemos dizer, é a aspiração por títulos. É uma idolatria. Ele idolatra o título, ele tem uma busca incessante por aquilo. Eu quero ser tal coisa, e ele faz tudo o que for necessário para ele alcançar aquilo. E se percebe que é uma idolatria, porque muitas vezes quando chega naquilo que queria, desanima ou estagna ali, não faz mais nada, não vai para nenhum lugar, porque o objetivo dele era aquilo. Então, né, isso nós temos que ter cuidado. Outra coisa interessante é a tendência, e é uma idolatria, uma forma de idolatria, a tendência ao fanatismo por artista gospel. Isso tem muito no nosso meio, nós temos que tomar cuidado, até alertando, nós estamos em mês de eleição, né? Nós não podemos idolatrar candidato, irmão, nós temos que defender ideias, mas nunca idolatre, pelo amor de Deus, tá? Que o sangue de Jesus nos cubra, né? Nos
nos proteja disso, mas não faça disso uma idolatria. Mas artistas gospel, às vezes a pessoa faz 500 quilômetros só para ver, nem consegue ver, enxerga pelo telão. Então assiste em casa, né, no YouTube, está até mais perto, né, mais barato. Mas não, a idolatria é tamanha que ele tem que ir, ele tem que fazer isso. É uma forma de idolatria. Nós temos também um terceiro tipo aqui, que é o apego a ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. Isso é uma forma de idolatria. E Paulo já alertava Timóteo, se não me foge a memória, dizendo: olha, nos últimos dias haverá comichão nos ouvidos quanto à verdade, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Aquilo que é contrário à palavra de Deus. Né? Tem pessoa que, eu vou entrar num ponto aqui que eu não tenho vergonha nem medo de falar disso, mas a pessoa ela não é um dizimista da igreja. Ele não gosta de dizimar. Ele procura o mestre que seja contra o dízimo, e todos os ensinamentos daquela pessoa ele pega para ele. Isso é idolatria. E nós temos que alertar, como ensinadores, alertar a igreja disso. Outra coisa, que agora é até um título um pouco diferente, mas é a autolatria. Que é a autoexibição, aquela pessoa que ela sente nela, eu sou o cara, né? Eu sou, seja na área do ensino, do louvor, da pregação, onde for, ela se sente o máximo. Isso é uma autolatria, né? É um tipo de idolatria que existe, infelizmente, às vezes no nosso meio. Nós temos que tomar cuidado, que Deus nos ajude a sermos melhores a cada dia. Aleluia. Quero agradecer ao pastor Silvano, né? Dizendo que, com certeza, o irmão Silvano está dizendo que nós temos que cuidar, né, com o nosso comportamento, as intenções do coração, porque a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, né, excelente coisa deseja, né, que possamos crescer, mas na moda de Cristo, né, descendo. Nós crescemos quando descemos, irmãos, quando servimos. Servir é o ápice do cristianismo, né? Possamos ter a mente de Cristo, imitar a Cristo, e nós seremos bem-sucedidos. Que o sangue de Jesus cubra, e que Deus nessa geração levante homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, cheias do poder de Deus, da autoridade da sua palavra, irmãos, para falar a verdade e desentupir arrancar esses comichões, né, dos ouvidos das pessoas. As pessoas possam ouvir e ser confrontadas, irmãos, pela palavra, porque nós somos confrontados todos os dias. E o dia que nós não formos confrontados, que nós não tivermos que nos adequar um pouquinho mais à realidade de Cristo, irmão, nós teremos um problema, caminho de problemas. Então, que o sangue de Jesus cubra a minha vida, a minha casa, meus irmãos. Irmão Silvano, o senhor quer orar e agradecer a Deus por esse momento? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Luiz, pela vida dos ensinadores. Que Deus abençoe e use cada um de vocês. Vamos agradecer por esse momento. Pai, nós te damos graça porque o Senhor nos permitiu estar aqui e, de uma forma ou outra, auxiliar a servir os nossos irmãos. Queremos orar nesse instante pela vida de todos os coordenadores da Escola Bíblica Dominical, a todos os ensinadores, aos irmãos que estarão assistindo, que o teu Espírito Santo possa estar convencendo da tua palavra e que nós mudemos as nossas atitudes, que o Senhor nos confronte, que nós venhamos colocar a tua palavra em prática para alicerçarmos a nossa casa sobre a rocha. Nos guarda, Pai, nos livra de toda idolatria e que nós sejamos atalaias nesta última hora para falar, Senhor, não ter medo, combater toda espécie de idolatria, para que a tua igreja, para que o teu povo não sofra com as consequências. Guarda cada um de nós debaixo das tuas mãos, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi mais um programa da IBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Deus te abençoe, em nome de Jesus.